Olá, queridas e queridos que me seguem aqui no canal Professor Possani. Sejam bem-vindos, todos. Nesse vídeo eu vou mostrar um assunto, um conceito lindíssimo, que é muito contemporâneo na matemática, vocês vão ver, a matemática do século XX, que é o conceito de fractal. É um conceito sobre o qual nós temos imagens que são maravilhosas, mostrarei para vocês, e vamos ver coisas muito bonitas. O conceito de fractal tem uma história instigante e o conceito já é muito contraintuitivo. Vocês já vão perceber por que ele é contraintuitivo. A história é muito bonita. Kara-Teodori, em 1914, então nós estamos falando da virada do 19 para o 20, né? Ele tinha desenvolvido uma teoria geral teoria de medidas e de dimensão. É claro que esses conceitos já existiam no passado, mas ele fez uma teoria muito ampla e muito geral. Em 1918, Hausdorff, de uma maneira muito delicada, ele diz, num outro artigo, ele diz: eu vou fazer uma pequena contribuição ao trabalho do Sr. Kara-Teodori. O Sr. Kara-Teodori falou de medida e dimensão, e aquela teoria dele funciona mesmo em alguns casos em que a dimensão não é um número inteiro. E isso é muito contraintuitivo, né? O que é uma dimensão não inteira? E o Kara-Teodori tinha feito uma teoria que tinha uma coisa assim muito bacana, que era o seguinte: vamos pensar numa figura plana, tipo um retângulo, um disco. Tem dimensão 2. E você tem a medida em dimensão 2, que é a área. A medida em dimensão 1 do Kara-Teodori seria o comprimento, e a medida em dimensão 3 seria o volume. E uma das coisas que o Kara-Teodori mostra é assim: se você pegar um objeto de uma certa dimensão e pegar uma medida muito alta, por exemplo, um retângulo, e pegar a medida 3, que é volume, vai dar que o volume é 0. E se você pegar a medida 1, digamos, né, pegar o comprimento de um retângulo, vai dar que o comprimento é infinito. Então é assim, cada objeto tem a sua medida adequada, que é justa. Se você pegar uma medida errada porque ela é muito alta, a medida vai dar 0. Se você pegar uma medida numa dimensão abaixo, vai dar infinito. E na dimensão certa, a medida dá o que tem que dar, que é o número, que é a medida daquele objeto. Isso estava presente no trabalho do Kara-Teodori. E o Hausdorff observa que, às vezes, essa medida certa, essa dimensão certa, não é um número inteiro, que eu já vou mostrar para vocês que pode ocorrer. Mas para deixar mais claro ainda, a história continua, e esse conceito do Hausdorff, que é o conceito de fractal, ele fica esquecido. Ninguém dá muita bola para isso. Até que na década de 60, um meteorologista americano, Lorentz, está trabalhando com previsão do tempo, modelos matemáticos de previsão do tempo. E ele, por acaso, e ele nunca escondeu isso, ele sempre deixou isso muito bem claro, por acaso, ele percebe que o modelo que ele estava usando tinha uma característica que até então não era muito explorada, que era de ser caótico. Outra palavra que a gente usa para sinônimo de caos é sensibilidade em relação aos dados iniciais. O trabalho do Lorentz merece um vídeo só para falar disso. Caos, sensibilidade em relação aos dados iniciais e a maneira, por acaso, como ele descobre. E mais, ele descobre que o modelo dele tinha um atrator. E que era um atrator hoje conhecido como atrator de Lorentz, ou atrator estranho, e que era um fractal, no sentido do Hausdorff. E aí, essa teoria, então, os matemáticos passam a olhar com muito cuidado o que tinha sido feito no início do século XX, e a teoria de caos e fractais explode nas últimas décadas. Eu vou mostrar para vocês um fractal. Mas antes disso, deixa eu só fazer uma continha aqui bem simplinha. Se nós pegamos um retângulo de lados AB,
e vou chamar isso aqui de A, nós sabemos que a medida desse retângulo, a medida do A, é o produto AB. E olha o que acontece se eu multiplicar o retângulo, fizer uma dilatação por um fator K, KA, KB. Bom, quando nós calculamos a medida dessa figura que eu vou chamar de K vezes A, aquele é o A, esse é o K vezes a medida do K vezes A vai ser KA vezes KB, K2AB, e que é K2 medida do A. E esse 2 não é por acaso, esse 2 é a dimensão do retângulo. Observa que a mesma coisa vale num cubo, ou num paralelepípedo. Você tem uma figura tridimensional, chamá-la de A. Se eu dilatá-la por um fator K em todas as dimensões, KA, quando eu calculo a medida de K vezes A, se aqui os lados eram ABC, agora vai ser KA, KB, KC, vai ficar um K ao cubo vezes a medida do A, que é ABC, e não é à toa que aqui é 3, porque aqui é a dimensão. E isso tudo estava embutido lá na teoria geral do cara Teodório. Tá? Então agora vou, usando todas essas ideias, vou mostrar um fractal para vocês. O fractal que eu vou mostrar é a curva de Koch. A pessoa que criou isso foi o Hersch von Koch, e ele não estava procurando fractais. Ele estava procurando, foi depois daquilo, mas ele não estava procurando fractal, ele estava procurando uma curva que fosse contínua em todos os pontos, mas não tivesse reta tangente em nenhum dos pontos. Uma curva contínua, mas infinitamente bicuda, angulosa. E ele criou essa curva que eu vou descrever. Primeiro estágio é um segmento, pode pensar que é o segmento 0,1. Segundo estágio, você divide em 3, deixa o primeiro segmento de 0 a 1/3 parado. Aqui você coloca um triângulo equilátero, 2 segmentos de tamanho 1/3 e mais um quarto segmento de tamanho 1/3. Ficam 4 segmentos de tamanho 1/3. Observa como ficou 4, tá? 4 vezes 1/3. Aqui tem um único segmento de tamanho 1. Aqui tem 4 segmentos de tamanho 1/3. O tamanho total é 4/3. Aumentou um pouquinho o tamanho. Daí ele repete o processo. Em cada um desses arcos, dessas arestas, ele corta o terço central e põe um triângulo equilátero de lado agora 1/9. Quer dizer, esse triangulinho aqui é 1/9 do original. E agora a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 segmentos de tamanho 1/9. E o comprimento total agora é 16/9 e assim vai. E aí ele leva isso ao infinito, vai fazendo isso infinitas vezes. Então vai aparecendo aqui uma coisa que também é conhecida como floco de neve do von Koch, quando isso é levado ao infinito. E se você fizer 3, né, fazendo um triângulo, fica um floco de neve verdadeiro. E o limite disso tudo é o que se chama curva de Koch. Não dá para desenhar, né, porque fica uma coisa toda fragmentada aqui. Eu vou calcular a dimensão da curva de Koch. Olha que legal. Eu vou chamar essa parte aqui de A. A curva de Koch é o limite disso tudo, tá? Essa aqui é a curva de Koch, que eu vou chamar de K. Vamos relacionar essa partinha com a curva de Koch. A curva de Koch, ela é 3 vezes o A. Porque se você pegar esse A e multiplicar por 3, dilatar de 3, esse triângulozinho pequeno vai ficar esse triângulo grande aqui. Esse terceiro ladinho aqui vem parar nesse ladinho aqui. Então, essa parte é 1/3 da curva de Koch. Se você dilatar por 3, dá a curva de Koch inteiro. Então, a primeira coisa que a gente pode concluir é que, usando as coisas do cara Teodório, é que a medida do K vai ser a medida de 3 vezes o A, que é 3 elevado à dimensão, vezes a medida do A. Lembrando que esse expoente é sempre a dimensão. Ok? Mas outra coisa, a curva de
Koch, ela é 4 vezes o A. Porque olha só, quando eu comecei, eu já cortei o terço, mas eu coloquei 4 segmentos. Lembra que depois eu tinha 16 pequenininhos? Então, como eu coloquei 4, também eu posso dizer que a medida do K é 4 vezes a medida do A, porque o K, a curva final, tem 4 trechos iguais a esse A. Esse A é o trecho que ficou aqui, tem um segundo aqui, um terceiro aqui, um quarto aqui. Então a curva de Koch é 4 vezes o A, que é aquela regiãozinha inicial. Igualando isso, meus amigos, olha só o que eu encontro. Que 4 vezes medida do A é 3 elevado à dimensão medida do A. Lembra aquele aspecto da teoria do Cara Teodori, que abaixo da dimensão dava infinito, acima da dimensão dava zero? Então tem uma coisa para ser provada, né? Que na dimensão certa isso não é nem zero nem infinito. Isso é algo que precisa, né, fazer. E se isso aqui não é nem zero nem infinito, então 4 é igual a 3 elevado à dimensão, e eu concluo que a dimensão desse objeto é o logaritmo de 4 na base 3, por conta dessa igualdade. Gente, logaritmo de 4 na base 3 é maior do que 1 e é menor do que 2. E não é inteiro. Significa que essa curva, ela é mais do que um segmento, mais do que uma curva de dimensão 1, a gente chama de curva de Koch, mas ela é mais do que uma curva e menos do que uma região. A dimensão dela é um número que não é inteiro. Olha que fascinante, que lindo. E isso que o Hausdorff percebeu em 1918 e que só foi ganhar importância a partir da década de 60. Isso é de uma beleza e de uma coisa instigante, né? Esse objeto ele é tão diferente que ele tem uma dimensão que não é um número inteiro. E outros fractais lindíssimos, curva de Juliá, outros que são muito bonitos, eu vou mostrar para vocês, todos têm essa propriedade de uma dimensão que não é inteira. Tem um conjunto, não vou fazer os detalhes aqui, um conjunto que chama conjunto de Cantor, que ele se define assim, uma coisa parecida com essa, mas que fica numa dimensão só. Você começa com o segmento 0, 1, daí você apaga o terço central aberto. Daí você fica com 2 segmentos, 0, 1 terço, 2 terços, 1. Daí você apaga o central aberto, e agora você fica com 4 segmentos. Esse aqui vai até o 1 nono, 2 nonos, 3 nonos, que é 1 terço, e você vai fazendo esse processo infinitamente. Vai tirando os segmentos centrais, abertos, e vai ficando com um monte de pontos. Percebe que os pontos extremos não saem mais da figura, né? Quando você vai fazendo essa curva, começa com isso, o 0, 1 está aqui. Aí eu apago o terço aberto, e essas 4 extremidades nunca mais serão eliminadas. 3, log de 2 na base 3. Isso, porque aqui vai ficar... Isso, log de 2 na base 3. Porque, na verdade, o Cantor é isso. Aqui vai ser um 3, onde ali é um 4, porque você tirou 1 terço, e aqui vai ficar o 2, porque uma dilatação de 2 resolve. Então, é log contrário. Assim, aqui, isso, é 2 e 3 aqui, isso. Porque aqui é 2, o dobro da metade, né, 2 vezes o Cantor da medida, e como foi feito com 1 terço, é parecido com isso, tira o 3. E aí dá log de 2 na base 3, que é menor do que 1 e maior do que 0. Quer dizer que o conjunto do Cantor não é um conjunto de pontos isolados, porque ele tem dimensão maior que 0, e não é um segmento porque tem dimensão menor que 1. E isso gerou toda a teoria de fractais. Só uma última observaçãozinha técnica. Os matemáticos acabaram descobrindo uns exemplos estranhos em que o objeto é um fractal, mas que tem dimensão inteira. É um caso patológico. Quando você faz produto cartesiano de um fractal por um fractal, o resultante é um fractal,
e a dimensão é a soma das duas dimensões. Então, se você fizer um fractal de dimensão 0,3 por um de dimensão 0,7, vai dar 1, que não é inteiro. Só estou fazendo esse comentário porque em muitos livros vocês vão encontrar como definição de fractal uma coisa em que a dimensão topológica é maior que a dimensão de Hausdorff, ou melhor, menor que a dimensão de Hausdorff. Tá? Isso é uma questão técnica. A ideia central é que a dimensão não é inteira. Para evitar patologias, casos muito... aquela coisa que de vez em quando aparece em matemática, a gente diz que um cara é fractal se a dimensão topológica é menor que a dimensão de Hausdorff. Mas se vocês encontrarem isso em algum livro, não precisam se preocupar demais, não. Pensa que fractal é que tem dimensão não inteira, e isso já é suficiente para dar nó na cabeça da gente de um jeito intenso. E isso é uma coisa super linda. Tá? Nesse vídeo ficamos por aqui.